Quem matou Odete Roitman? É incrível como a nossa vida é feita de ciclos, e às vezes esses ciclos nos trazem de volta para o mesmo lugar, mais especificamente 1988. Eu não assisti o remake de Vale Tudo. Por quê? Porque eu sou um daqueles que assistiu a novela original. E se eu quisesse ver essa história de novo, eu iria ver a original na Globoplay. Eu entendo por que fizeram Vale Tudo, esse remake, porque a criatividade está morta e enterrada na televisão, porque a Rede Globo precisa de audiência e precisava apresentar essa história para uma nova geração, para novos públicos, até mesmo levando em consideração o contexto do Brasil que nós vivemos em 2025, até para mostrar que algumas coisas não mudaram em relação ao paralelo de 1988. E apesar de saber que a gente não vai ter, sei lá, 100% da audiência ligada na televisão, na Rede Globo, na noite de hoje, para descobrir quem matou a personagem que hoje é interpretada pela Débora Bloch, a gente vê que essa é a pergunta que vai dar a tônica pro dia de hoje. Não adianta você dizer que não, mas todo mundo vai querer saber quem matou Odete Roitman. Eu não sei. E, sinceramente, se eu assistir a novela hoje, vai ser para descobrir por quê e quem. Da mesma forma como todos nós assistimos em 88. Não vou dar spoiler, porque eu acho que a assassina não vai ser a mesma. Deve ter alguma mudança, até mesmo pelo contexto da narrativa que foi dada para a novela atual. E, de novo, eu não vi nada sobre a novela, não tenho suspeita de quem foi que matou a fulana dessa vez. Prefiro ter o fator surpresa, porque acho que é bem mais interessante, e esse fator surpresa, para mim, vai ser completo, porque eu mal sei quais são os personagens, mas consigo assistir o capítulo final sem maiores problemas. E a gente tem várias coisas para analisar a respeito dessa pergunta, e uma delas eu mencionei um pouco antes, essa falta de criatividade, não só na teledramaturgia brasileira, como também no entretenimento global. Nós temos no cinema uma crise onde tem uma série de remakes, reboots e adaptações acontecendo. Obrigado por nada, Disney, por entregar filmes live action que a gente não quer. 2025 vai ser marcado pelo ano onde superou o, o Rei Leão, Mufasa, o Rei Leão, com aquele remake horroroso do Branca de Neve. Obrigado por nada, se bem que Lilo e Stitch funcionou. Então, com essa falência da criatividade no entretenimento, a gente apela para a memória nostálgica. A gente volta a contar aquelas histórias que funcionaram no passado. O que não seria algo ruim para a gente apresentar esses conteúdos para novos públicos, se a gente não soubesse que tudo isso só está acontecendo pelo caça-níquel. Que esses reboots, remakes e adaptações só acontecem porque é o caminho mais fácil. E tal e como acontece com o nosso cérebro, os criativos estão indo para o caminho mais fácil. E eu quero deixar o registro que, mesmo não assistindo a atual versão de Vale Tudo, e mesmo preferindo a Odete Roitman da Beatriz Segal, e devo confessar que parte das minhas preferências por mulheres mais velhas veio através de Odete Roitman, que lá em 88 já pegava um monte de garotão. Eu devo deixar o registro que Débora Bloch merece todo o meu respeito, porque tinha uma missão hercúlea de fazer um papel que era icônico para a TV brasileira, um papel emblemático para a TV brasileira, porque entregou uma das vilões mais icônicas da história da nossa televisão, uma personagem marcante, inesquecível, que virou referência para as outras que vieram depois. E o trabalho da Débora Bloch, o pouco que eu vi pela internet, que vocês me contaram através dos vídeos, através dos memes, a própria página da Rede Globo, aproveitando a popularidade da Odete Roitman, e popularidade inclusive perigosa, porque afinal de contas, a gente tem uma Odete Roitman que, em boa parte da novela escrita pela Manuela Dias, era uma personagem com falas sensatas, mesmo sendo preconceituosa, misógina, xenofóbica, racista, sendo o pior tipo de ser humano, cometendo atrocidades até piores do que a Odete Roitman original.
E ainda assim a galera despertou uma boa dose de empatia por ela. Dá para entender. A gente ama odiar um vilão. Em determinado momento de nossas vidas, nós defendemos os atos atrozes e absurdos do Walter White no Breaking Bad. Então, a gente compreende bem o que é amar o anti-herói, ou o que é gostar de um vilão, ou amar odiar um vilão. E se a Deborah Bloch conseguiu marcar a sua trajetória como Odette Roitman, dando sua personalidade, sua identidade, mostrando o quão competente ela é como atriz, olha, já é uma grande vitória para essa nova versão de Vale Tudo, porque como essa novela foi criticada por vocês que assistiram. E eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês porque eu particularmente não pedi por esse remake. Assim como eu não pedi por nenhum remake, nenhum reboot, nenhuma adaptação de nenhum filme que estreou no cinema nos últimos 10 anos. Eu prefiro 1000 vezes ir para o cinema para assistir o, sei lá, o 53º filme do Velozes e Furiosos do que ver um reboot ou um remake de uma animação da Disney. E isso porque eu sou contra um 5º filme do Toy Story, porque também é caça-níquel. Eu torço o nariz para uma continuação de O Diabo Veste Prada, mas vai acontecer e eu, como trouxa, vou assistir. Quem matou Odette Roitman? Eu espero que essa pergunta dessa vez, e que o final da novela, se for aquilo que, se é que vai repetir o que aconteceu no final da novela anterior, e aí também eu tenho que dar os parabéns para o Alexandre Nero e o seu fantástico Marco Aurélio, que também foi sensacional, deu identidade própria para o personagem, foi engraçado e debochado quando necessário. Eu espero que dessa vez, se esse Marco Aurélio repetiu o gesto do Marco Aurélio de 1988, que a gente dessa vez aprenda alguma coisa. Porque, de fato, não mudou muito o Brasil daquela época para o Brasil de agora. É importante que o remake traga para a gente a reflexão de traçar os paralelos de como nós estávamos lá atrás e como nós estamos hoje. E mostrar que não só não evoluímos tanto assim, e os acontecimentos de nossas vidas do mundo real mostraram como que a nossa democracia é frágil, como que o cidadão estacionou, o brasileiro médio estacionou na sua forma de ver o mundo, como que os poderosos continuam vencendo através da corrupção, através do maniqueísmo, da manipulação de narrativa, e agora a gente tem mecanismos muito mais sérios para manipular a narrativa do coletivo, temos as redes sociais, temos a internet, elementos que não existiam na época de Vale Tudo da década de 80, temos outros meios para obter informação, TV por assinatura, TV a cabo, TV via satélite, streaming, as redes sociais, e tudo isso serve como elemento para potenciar as maneiras e as ferramentas de manipulação de coletivo e de até mesmo usurpação da opinião e do posicionamento alheio. Eu espero que a gente possa aprender alguma coisa com o final de Vale Tudo. Apesar de ser um meio de entretenimento que muitas pessoas entendem que serve para obliterar e manipular a população, eu acredito que histórias que levantam o questionamento sobre vale tudo para você vencer na vida, ainda devem ser observadas com uma boa dose de atenção e, dessa forma, também a gente poder aprender alguma coisa para, quem sabe, mudar o jogo, mudar a nossa perspectiva, mudar quem nós somos e onde estamos e como nos posicionamos como cidadãos, algo que é muito difícil de se fazer, principalmente para algumas pessoas que não conseguem fazer autocrítica. Não conseguem fazer autocrítica, inclusive, para não enxergar na Odette Roitman um ser simplesmente detestável, ou o pior ser humano que se passa na face da Terra. Porque criar empatia e identificar sensatez apenas porque ela é sincerona, olha, fala muito mais sobre você do que sobre a própria personagem. E digo desde já, para quem matou Odette Roitman, esse é um ponto também que a gente tem que se perguntar antes de terminar a novela e com a sequência de nossas vidas. Muita gente comemorou na década de 80
quando a Odete Roitman foi dessa para uma melhor. E a própria Beatriz Segal deu entrevistas depois, levantando questionamentos sobre esse desejo do brasileiro de fazer justiça com as próprias mãos. Fala muito mais sobre nós mesmos, porque se a gente não defende que a justiça tem que ser para todos e que a justiça tem que ser aplicada dentro dos parâmetros legais, a gente vai cair na regra de que tudo é uma barbárie e que temos que aceitar o olho por olho, dente por dente. Sim, a gente precisa viver num país que precisa ter justiça, mas tal e como vários acontecimentos recentes do nosso país mostram, essa justiça tem que valer para todos e precisam seguir todos os ritos legais. Se é que vocês me entendem. Para quem vai assistir ao último capítulo de Vale Tudo, eu desejo um bom entretenimento, boas lições que você pode aprender e que a pergunta quem matou Odete Roitman seja respondida de forma plena. Só espero que Manuela Dias não tire do nada um personagem para eliminar a grande vilã dessa história.